nós decidimos ontem, só que ele ia participar, porque ele ficou 10 dias parado, né, fez uma cirurgia, uma pequena no dedo, teve a boa vontade de vir hoje participar do jogo, foi importante, não pelo gol, mas pela maneira como ele se comportou no jogo, flutuou bastante, é um jogador que tem facilidade para fazer essa ligação entre meio campo e ataque, e enquanto ele tinha condições físicas, ajudou, depois acabou substituído, mas ele foi importante no dia de hoje, sim. Priscila Senhorães, Tênis Day Sports. Rogério, agora garantido na Série A e passando a pensar em 2022, você se sente respaldado pela diretoria e pelo torcedor para continuar no São Paulo? Olha, eu sou muito agradecido por ter voltado ao São Paulo, foi o único clube que eu aceitei a voltar, porque é parte da minha vida, é muito mais do que a ligação entre clube e torcida. Eu sou muito grato a todo torcedor são paulino, que sempre me recebeu super bem. Torcida nesses jogos aí que nós tivemos foi exemplar, né? 40 mil pessoas praticamente por jogo aqui no estádio. Tenho agradecimentos a fazer. As pessoas que eu trabalhei aqui nesses 50 dias, sei lá quanto mais ou menos, eu não sei nem porque são tantas noites mal dormidas, né? Que uma coisa é você cair, outra coisa é você ser rebaixado no time que você deixou a vida inteira trabalhando nele, né? 30 anos. Então, assim, é diferente quando você tem vínculo e quando você não tem vínculo. Eu só aceitei, eu sabia da situação difícil, não imaginava que era tão complicado, mas eu só aceitei vir porque era o São Paulo, porque eu sentia-se como se fosse minha casa. E eu acho que eu sei que é muito ruim falar isso, não é o lugar onde o São Paulo deve pensar, deve estar, deve aceitar, deve ficar feliz, porque acho que ninguém tem... É um alívio apenas, né, o que acho que foi feito hoje, mas o São Paulo merece muito mais do que passar um ano como foi esse de 2021. Eu não tenho planos para 2022, nós temos mais 3 dias aqui ainda, e 2022 fica para frente. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Rogério, o que você achou da reação do torcedor que apoiou durante o jogo inteiro, mas com o término também protestou pela campanha? A torcida foi a principal responsável pela permanência da equipe na primeira divisão? Eu acho que sim, a torcida foi o combustível desse time dentro do Morumbi. Nós conseguimos, deixa eu me lembrar aqui, mas eu acho que 12 jogos nós vencemos 5, né? 4 foram com eles aqui, 2 empates contra Atlético e Ceará. E teve a derrota contra o Flamengo, que a gente lamentou muito, porque nós jogamos 8 minutos só, nem 8 minutos não tivemos jogo, foi o maior público que o torcedor teve aqui, e mesmo apesar daquele vexame que nós passamos, o torcedor não desistiu do clube, o torcedor não desistiu do time, pela história, pela paixão. Então nós somos muito gratos aos torcedores, aos 40, 45, 43, 48 que vieram aqui nos apoiar todos os jogos, sem dúvida, eles foram o combustível para que o ânimo desse time se mantivesse em alta, né? E o protesto que eles fizeram, eu acho que até foi muito inteligente da parte deles, porque eles cantaram o tempo todo. Eles deixaram para o último minuto para ter a perspectiva do que eles acham, do que deve acontecer. Então, eu acho que é o direito de expressão, a visão que eles têm, e eu acho que deve ser respeitada sempre a visão do torcedor, mas de se ressaltar que em todos os jogos, ganhando ou perdendo, eu lembro até do jogo do Flamengo, sem a mínima condição de ganhar, e eles cantaram até o fim. Então, meu agradecimento sincero pelo carinho com que esse torcedor carregou um time que não entregou o que ele esperava durante o ano. Felipe Ruiz, TV Globo. Rogério, vivemos num momento em que cada vez mais o lado psicológico é debatido. Não só contigo, mas com todos os últimos treinadores, o São Paulo muitas vezes oscilou demais de um jogo para o outro. Você pretende ter um trabalho emocional específico para a próxima temporada? O São Paulo tem profissional na área. Eu acredito muito, quando você monta uma equipe, ela tem um perfil. Dificilmente você muda o perfil de um atleta. Você não torna um jogador que ele é calado em líder da noite para o dia. Isso é muito difícil. Você treina um jogador, você treina fundamentos, você treina a parte tática, compreensão do jogo, né? Você melhora quesitos como a bola aérea, finalização, jogada de bola parada, parte física, né? Tudo isso você tem como melhorar. Mas o perfil de um atleta, já formado como homem, na maioria das vezes, é muito difícil de ser mudado. Então, eu acho que o problema não está em fazer um profissional para isso. Eu acho que é um grupo formado dessa maneira, e repito,
Sou muito grato a esses caras que trabalharam com a maior boa vontade possível. Eu acho que dentro das possibilidades que o clube tinha, eles entregaram o que eles tinham de melhor para tirar o São Paulo dessa situação. Repito, é muito triste ter que estar falando. Normalmente a gente está brigando por títulos, ou brigava por um vice-campeonato, acabava ficando em segundo, na final, caía numa semifinal. E esse ano nós estamos numa situação diferente. Mas eles foram, como pessoas, eu só tenho elogios a fazer a todos os que trabalharam comigo. Agradecer também a própria direção, todos deram, acho que, respaldo, força, foram dentro do que eles tinham como condição de momento, eles ajudaram da maneira que podiam. Nós fizemos o máximo que era possível para fazer essas 5 vitórias em 12 jogos. Bruno Carvalho, Portal UOL. Boa noite, Rogério. O Lisieiro não vinha sendo muito utilizado desde a goleada sofrida para o Flamengo. Foram somente 17 minutos desde então, e hoje ele começou como titular. Gostaria de saber o que fez deixá-lo de fora por esse tempo e o porquê da escolha dele na noite de hoje. Bom, o Lisieiro, para mim, eu tenho total confiança nele. O Nestor entrou bem quando jogou, e eu gostei do Nestor na função, então eu acabei optando pelo Nestor na maioria dos jogos, mas ele teve uma sequência boa comigo, o Lisieiro, acho que eu não sei exatamente, mas uns 4 jogos, 5 jogos no começo ele fez comigo, consecutivos. E hoje, com a ausência do Sara, pela lesão, pela torção no joelho que ele teve no jogo contra o Grêmio, e não conseguiu se recuperar, eu precisava de um outro volante e optei por ele para começar o jogo. Mas é um jogador tecnicamente capacitado, não é um marcador, não é um jogador mas é um jogador que constrói bem, bom passe, ajudou dentro do que era possível, não só hoje, mas também eu acho que naquele clássico contra o Corinthians, no jogo contra o Ceará, que eu lembro que são jogos que ele jogou e foi muito bem em campo. Guilherme Pladella, Rádio CBN. Boa noite, Rogério. Você conta com o Pablo para a próxima temporada? Bom, como eu falei para você, eu não tenho para falar sobre a próxima temporada, essa não acabou. Eu quero trabalhar até quinta-feira para encerrar essa temporada. Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Rogério, você vem sendo muito realista falando da situação do São Paulo. O torcedor não pode sonhar com nada para 2022? Não, o torcedor pode sonhar com tudo. O torcedor vive de sonhos. A gente, na verdade, vive de sonhos, né? Para mim, você vê, poder voltar ao São Paulo num momento de dificuldade e poder retribuir de alguma maneira, né, o que eu vivi durante 25 anos, claro que nem todos eles com finais felizes, mas alguns deles com títulos importantes, com conquistas importantes. Eu sei que talvez não achem muito o que foi feito, mas eu sei como a equipe se encontrava quando nós chegamos aqui, e tenho consciência de que era talvez obrigação, né, como todos dizem, não deixar essa equipe cair, mas conseguir vencer 5 jogos de 12, onde a equipe havia jogado 25 e vencido 6, foi importante para, acho que, ajudar, colaborar de alguma maneira com o clube. Eu sou realmente grato por ter tido esse convite novamente do São Paulo e poder voltar ao lugar que eu considero minha casa e poder, de alguma maneira, eu acho, retribuir, ajudando a equipe junto com os atletas e junto com todos aqui, ajudando a não passar uma vergonha que seria gigantesca pela primeira vez na história, não estar disputando a Série A. Eduardo Afonso, canais ESPN. Rogério, com toda a sua história no clube, qual o sentimento de vivenciar o São Paulo ameaçado de rebaixamento a 2 rodadas do final? Eu fico triste, para ser sincero, como eu já explanei para vocês. Não é como eu vejo a história do clube, não é como eu vejo a vida que eu passei aqui, que muitos caras que eu vi, que eu convivi, né, de grandes ídolos que levaram o São Paulo a grandes conquistas. É um momento de baixa, é um momento que é preciso as pessoas terem cabeça tranquila e planejarem para o clube um ano melhor de 2022. Claro que esbarra em todas as dificuldades financeiras, como nós falamos, mas tem outros clubes também que têm essas mesmas dificuldades, conseguiram fazer grandes contratações e conseguiram levar seus times a lugares que eram inesperados em meio ao campeonato. Então, eu acho que ainda tem muito São Paulino que quer ver o bem desse clube, tem muito São Paulino que tem condições de
de ajudar de alguma maneira o clube, e é o que eu torço. A minha parte, eu acho que eu tentei fazer, correndo um risco. Eu sabia o tamanho do risco que eu corria quando eu vim para cá. Eu tinha tido outros convites antes de vir para cá, e eu só aceitei porque era o São Paulo, porque eu não tinha como recusar, só única e exclusivamente por isso. E por isso que eu sofri tanto nesses últimos dias, praticamente noites e noites sem dormir, porque não é um rebaixamento. Quando você não tem vínculos é mais fácil. Mas quando você tem uma história de 26 anos ligada ao clube, quando você vê gente, né, que trabalhou com você a vida inteira ali sofrendo, caras que estão há 30, 40 anos no clube, e que amam, gostam do São Paulo, ver o São Paulo nessa situação é muito triste. Acho que tristeza seria a palavra única que resumiria esse momento. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Rogério, hoje o time pode não ter feito uma partida brilhante, mas teve muita vontade em campo. O que falta para isso ser uma constante? Difícil te responder, mas eu concordo com você. Eu acho que não foi uma partida brilhante. Eu, ao menos, não é o tipo de futebol que eu gosto, tá? Eu gosto... A maneira de montar um time, para mim, é diferente. Eu gosto muito mais de jogar com ela no chão. Nós muito chutão, quebramos bolas à frente durante o primeiro tempo todo. Acho que nesse quesito há muitas coisas que poderiam ser melhoradas, mas quem sabe 2022 seja um ano melhor. Eu não sei te responder exatamente porque ser um time tão inconstante, não consegui encontrar essa resposta nesses 50 dias que a gente está aqui. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Rogério, você permanece em 2022 ou os problemas relatados em outras entrevistas podem fazê-lo mudar de ideia? Não, eu repito, eu vou viver 2021, que nós temos ainda uma possibilidade, mesmo que remota, né? Ainda com uma ausência de muitos jogadores que hoje tomaram o terceiro cartão, nós vamos montar um time nesses 2 próximos dias. Nós temos uma remota chance de pegar, nós não podemos desprezar isso, né? O América também é um dos concorrentes, né? Claro que a nossa situação é a mais desfavorável de todas, mas nós temos como obrigação de tentar lutar por essa vitória, tentar ultrapassar essa barreira dos 50 pontos, é o que nós temos para agora. Marcelo Bacejo, Gazeta Esportiva. Boa noite, Rogério. Como as ausências de Arboleda, Luciano e Lisiero suspensos impactam no seu planejamento para o jogo contra o América? Nós temos jogadores, Arboleda, logicamente, que é um jogo aéreo fantástico e dedicado quando está em campo, tem os trejeitos dele, mas é um cara bacana de se conviver no dia a dia e ajuda muito a gente dentro do campo. Nós temos o Bruno, temos o Diego, que pode jogar, o Léo, que pode até, né, fazer essa função, com o Miranda vindo pela direita. Não sei nem o Miranda como é que se encontra, que ele também vem numa sequência grande de jogos, né? E a recuperação é muito pequena, né? Para jogadores um pouco mais experientes, como é o caso do Miranda. Lisiero, nós temos também peças. O Sara não deve estar pronto para esse jogo, mas nós temos o Neves, que pode jogar nessa função. E o outro, quem que é, que eu esqueci agora? Luciano. E o Luciano. Luciano não tem muito como substituir o Luciano. Na característica dele, nós não temos um outro jogador como o Luciano, né? Torcer para que Caleri e Rigoni estejam bem e aí a gente pensar numa alternativa para essa função. Última pergunta, André Ranieri, Rádio Energia 97. Rogério, hoje o trio de ataque considerado ideal pelo torcedor com Rigoni, Luciano e Caleri funcionou bem. E os outros setores também se mostraram equilibrados. Dá para dizer que o time que atuou hoje é o time base que você pretende para a próxima temporada? Eu não consigo te responder isso, mas o time, eu acho que não jogou um belíssimo futebol, mas como alguém perguntou numa questão anterior, né? Eu acho que foi um time que competiu bastante hoje. Eu acho que ele não é o modelo de time que eu gosto. Eu acho que fica claro que você vê os outros jogos, né? Times com jogadores pontas que definem num contra um jogo e para isso é necessário. Os jogadores que estão aqui são todos capacitados e são bons profissionais, mas é o que eu repeti já em outras vezes, né? O São Paulo precisa de equilíbrio, mais jogadores em funções que não existem hoje, esses jogadores no clube. Porque senão você vai tocar a bola, tocar, e vai depender de uma infiltração sempre, porque você não tem um contra um. Raramente você tem um contra um. E a velocidade, força, né? Então, para isso, acho que o São Paulo tem que se preocupar no ano que vem,
jogadores dessa função, e a direção vai saber, tenho certeza, o que mais necessita, né? Já tem uma noção muito boa no decorrer do ano, não são esses 50 dias comigo que vão fazer com que eles tenham uma noção, mas sim o ano todo. Eles têm muito mais experiência do que eu nesse ano no clube. Eu tenho esses últimos 2 meses, eles têm os últimos 12 como avaliação, vão saber o que projetar para 2022. Chegamos então com o técnico Rogério Ceni.